Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova e hoje conversando sobre esse tema realmente importante, atual e que merece toda a nossa atenção, especialmente você que é família e você que nos acompanhando, talvez tenha alguém em casa que está sofrendo com este mal que é o alcoolismo. Nós não estamos falando nem aqui do uso da bebida, porque beber em si pode-se fazê-lo, não é? Não há um problema nesse sentido, mas o problema se faz presente justamente quando o vício toma conta e o alcoolismo e as suas consequências, até porque, como você já sabe, não é? Álcool não escolhe lugar, classe social, então é pobre, é classe média, são pessoas ricas, enfim, o álcool está presente em todas as esferas de família e de sociedade e, portanto, é um problema, um desafio que afeta a todos nós. Para você participar do nosso programa, você já sabe, não é? Quer seja sugerindo temas ou deixando a sua questão, o nosso endereço eletrônico você já sabe, empauta@cançãonova.com. empauta@cançãonova.com é o nosso endereço onde você pode mandar um e-mail para a gente, tá certo? Além disso, nós temos o site do Frei Antônio Moser. Ali você tem a oportunidade de rever aqueles programas que você não teve a oportunidade de acompanhar. Então, antoniomoser.com. Além da agenda, dos livros e das atividades do Frei Antônio, você ali tem acesso ao nosso programa Em Pauta. E, claro, o blog da Canção Nova aqui em Belo Horizonte. Você acompanha também o nosso programa Em Pauta, blog.cançãonova.com/bh. blog.cançãonova.com/bh, tá certo? Como a gente sempre faz aqui no programa, no segundo bloco, temos a oportunidade de apresentar alguma literatura relacionada ao tema. Hoje aqui, claro, estamos falando de família, então temos dois livros de famílias, a respeito de famílias, então, do nosso querido e saudoso Padre Léo, Famílias Restauradas. Realmente vale a pena você ter esse livro, porque é extraordinário. O Padre Léo, com verdadeira maestria, ajuda muito a família nesse processo de restauração, inclusive quando a família se depara com vício tal qual o álcool. Um outro livro do professor Felipe Aquino, aí um grande abraço ao professor, que sempre acompanha o programa Em Pauta, tá aí, ó, Família Santuário da Vida. Família Santuário da Vida, do professor Felipe Aquino. Você tem a oportunidade de tê-los tanto pela editora Cleofas quanto pela editora Canção Nova. E aqui pela editora Vozes e Paulos, primeiro aqui a editora Vozes, esse livreto, mas que é assim uma receita, não é? Se a pessoa que você ama bebe demais, o que fazer? Então este livro dá respostas simples e objetivas para um problema que aflige muitas de nossas famílias. Está aí pela editora Voz. Esse livro é do padre Sérgio Jeremias de Souza. Não é isso, Frei Moser? É isso. Tá certo. E temos aqui um último livro, uma última indicação para você que nos acompanha, A Dádiva da Sobriedade, a ajuda mútua nos grupos de alcoólicos anônimos, do Leonardo de Araújo Mota, pela Paulus. Você pode também adquirir esse livro em qualquer livraria Paulus espalhada pelo Brasil. Vale a pena, especialmente se você tem alguém na família que está sofrendo com o alcoolismo, não é? Ou mesmo com outras drogas, então vale a pena começar a se informar mais e cada vez melhor. Frei Moser e Eros, nós aqui já temos no segundo bloco entrando no problema propriamente dito, porque nós estamos supondo, dado esses números, né, que você nos apresentava no primeiro bloco, Eros, pelo menos 10% da nossa população, nós estamos falando de um Brasil de 190 milhões. Então 10% sofrendo com o álcool, o uso excessivo do álcool, começa a brotar algumas perguntas. Então, o que fazer nessa hora? Quando parar? Então nós temos em torno de 20 milhões, né, de brasileiros que bebem frequentemente de maneira abusiva. E temos em torno de 2 milhões de brasileiros, um percentual desses que através da bebida chegaram às drogas e que hoje são dependentes químicos das drogas. 20 milhões é 2 vezes, não é? Portugal. Portugal, que está nos acompanhando. Um abraço aos nossos irmãos portugueses que
acompanham aí o programa Em Pauta, o nosso carinho, o nosso abraço. Mas imagina, 2 Portugais, não é, alcoolizados, viciados, dominados pelo... E mais que isso, né? Nesse estudo aqui que a Senad, Secretaria Nacional Antidrogas, e a Universidade Federal de São Paulo nos dá levantamento nacional, o primeiro levantamento sobre padrões de consumo de álcool na população brasileira, nos mostra que, se por um lado, por exemplo, o índice mundial de anos de vida perdidos, anos úteis de vida perdidos por causa do consumo de álcool é 4%, no Brasil é 16%, ou seja, 4 vezes a mais. Então nós estamos dizendo que, não só em termos de números absolutos, existe um problema no nosso país, mas ao mesmo tempo também comparativamente, na América Latina, de uma maneira geral, mas o Brasil então inserido dentro dela, tem 4 vezes mais consequências de dias úteis perdidos devido ao problema com álcool. E também, cada vez mais, como nós dissemos no primeiro bloco, a população infanto-juvenil mais precocemente tendo acesso ao álcool, às vezes antes dos 11 anos, inclusive com consequências, né, muito graves, como o próprio levantamento aqui diz aqui, que o problema afeta diretamente os estudos, claro, depois problemas familiares, sociais, não é? Maior risco de suicídio, mesmo na adolescência, ou homicídio, né? Tudo isso relacionado ao consumo de álcool. Então, é uma realidade, né? Como o Frei Moza falou, multifatorial, né? E que precisamos, ao mesmo tempo que diagnosticar, já fazer o prognóstico disso para uma prevenção, né? Nós vamos falar sobre o tratamento, sobre a recuperação, sobre os grupos de autoajuda, porque consideramos também que o alcoolismo não é um problema individual, assim como a dependência química. Ele é um problema social e familiar. Perfeito. Então, não adianta simplesmente você cuidar, ter compaixão de um ente querido que está sob o uso do álcool, abusivo do álcool, mas, por outro lado, desconsiderar que isso é um problema familiar e promover todo um ambiente, continuar promovendo todo o ambiente, como se ele pudesse frequentar as festas da sua família, mas ficar isolado ali, longe daquela tentação de experimentar a bebida. Então, eu acredito que esse sofrimento, como ele afeta toda a família, também as iniciativas têm que ser familiares, né? A estruturação da família, o acompanhamento dos jovens, o carinho, o afeto, como a gente que acompanha melhor as comunidades terapêuticas, a gente sabe que nós estamos mais em vulnerabilidade social do que uma tendência à patologia, de vícios e tudo. Nós precisamos realmente reestruturar os relacionamentos, a afetividade, os valores, e isso com certeza nos leva a um equilíbrio, leva as nossas crianças a saberem o que é bom, o que é mal, o quanto é bom, o quanto é mal. E com esse equilíbrio, família e escola, nós temos aí um caminho de prevenção. Agora tem uma questão aqui, ô Frei Moza, porque muitos poderiam estar dizendo em casa, olha, o Brasil está aí, melhorando cada vez mais, já é a 8ª economia do mundo, daqui a pouco estaremos entre as 5 maiores e tudo mais, mas essa questão social, não é sem desconsiderar esta que é fundamental, que é a questão familiar que o Eros acaba de elencar, mas essa questão social, desemprego, violência, isso também influencia uma pessoa a entrar, não é, no mundo da bebida? Eu, antes de responder a pergunta, eu gostaria de pegar um gancho que o Dr. Eros aí colocou muito bem, que é no sentido de dias úteis perdidos. E eu estava lendo, não é, aí esses dias uma espécie de estudo sobre o envelhecimento produtivo. Ou seja, uma pessoa hoje de 70, 75 anos pode estar em plena atividade à frente de uma empresa, não é como eu estou à frente de uma empresa, e os setentinhas, né, a começo dos 70. E, afinal de contas, agora, se você é um dependente do álcool, de droga, evidentemente que não vai chegar lá. E a questão não é só longevidade, mas qualidade de vida. Sempre de novo se insiste nisso, né? Em outras palavras, gostei muito dessa colocação, dias perdidos e anos perdidos de vida. Ou seja, você está encurtando, em vez dos telômetros, ou seja, na genética, né, que vão encurtando com o correr do tempo. Então eu diria, nós mesmos vamos nos suicidando na medida em que não temos esse equilíbrio, como foi colocado. No tocante aí à questão social, sem dúvida, o que vai fazer um jovem que
que se formou, tem um diploma, coloca debaixo do braço, não sabe para onde ir, não é? Por outro lado, falta de mão de obra qualificada, porque todo mundo hoje está na informática. Agora, pedreiro, carpinteiro, eletricista, serralheiro, você custa encontrar um profissional realmente gabaritado. E a indústria está sentindo isso. E nós, por exemplo, mesmo na editora, assim, a mão de obra qualificada, sobretudo parte gráfico, você tem que escolher muito bem, não é? Porque exige competência, exige estudo e nem sempre vamos encontrar. Agora, no tocante ao desemprego, sem dúvida é um fator. Depois, relações afetivas, se o casal não se entende, se os filhos e os pais não se entendem, facilmente desmandam, né, e vão para esse lado de qualquer tipo de vício, onde se agarra sempre de novo a gestos repetitivos, ações repetitivas, diante da televisão, diante do computador, diante do jogo de baralho e diante da bebida, diante da droga e assim por diante. Quer dizer, não é um fato isolado, mas é um processo de decadência da personalidade. Então eu acho que a sociedade, na medida em que ela, por aspectos educacionais, profissionais, depois distribuição de funções, ela consegue criar um equilíbrio social, mais facilmente esse equilíbrio vai propiciar o equilíbrio pessoal. E ao contrário, o desequilíbrio social mais facilmente vai arrastar as pessoas para o desequilíbrio pessoal. Tá certo. Olha, nós vamos também às ruas perguntar aí à nossa população e colocamos essa questão aqui. Olha, quem faz uso da bebida alcoólica, será que sabe o momento de parar, justamente quando percebe aí que está indo além dos limites? E ainda, você tem alguém na família que sofre deste mal? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que as pessoas estão, principalmente os jovens, eles estão tão sem limites que acabam caindo antes de parar. Muito difícil. É raro. Olha, depende da pessoa. Muita gente da minha idade não sabe, não. Acredito que não. Sem ajuda, jamais. A partir do momento que ele consome álcool todos os dias, se não tiver um para ajudar a conscientizar, não para, não. Olha, eu fumava. Deixei de fumar. Porque tinha vontade de deixar. E é a mesma coisa, né? Acho eu que é a mesma coisa. É só a pessoa dizer, agora vou deixar. E acho que leva vantagem, não é? De fazer assim. Foi assim que eu fiz. Deixei de fumar, deixei de beber. Não. A maioria não, né? Eu creio que não. Creio que é meio difícil, né? Eu acho que é uma doença que precisa de tratamento, né? Saber sabe, né? Mas depende muito do controle, né? Da pessoa que queira parar mesmo, na verdade, né? Infelizmente ela sabe assim uma hora parar, né? Mas ela depende muito de esforço. Tem que esforçar bastante para sair dessa situação, né? Não é fácil não, né? Mas depende dela mesmo. Pois é, eu até quero perguntar aqui ao Eros, não é? O alcoolismo é uma doença? Pensa aí, nós vamos para o nosso intervalo, não saia daí, já já estaremos de volta com o programa Em Pauta, não só respondendo esta questão, mas propondo um caminho para você que talvez esteja vivendo esta dura realidade. Um instante só.